Depois que os ministros se decidiram pelo adiamento do julgamento do mérito, a presidente Carmen Lúcia resolveu então consultar a procuradora-geral sobre o pedido do advogado de Lula. Raquel Dodge discordou. Entendo que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região está amparada em decisão do plenário desta Corte. Entendo que a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça nada mais faz do que observar esta jurisprudência. É uma jurisprudência dada em repercussão geral e não vejo, portanto, teratologia, não vejo aqui uma situação de necessidade de amparar nenhum direito neste momento, inclusive porque a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda não se completou. A ministra Carmen Lúcia pôs em votação o pedido do advogado. O primeiro a votar foi o relator Edson Fachin, que citou que em 2016 o plenário do Supremo tomou 3 decisões permitindo prisões após condenação em segunda instância. Ressalto que até o momento não há neste plenário colegiado, portanto, não há orientação majoritária que tenha alterado esses 3 julgamentos. E, não havendo modificação daquela orientação expressa na apreciação das medidas cautelares e também em repercussão geral, e das quais resultei vencedor, em homenagem à colegialidade, deferir a liminar nesse momento seria subverter esses 3 julgamentos do colegiado. O ministro Alexandre de Moraes também votou contra a liminar por considerar que ela não respeitava a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu voto no mesmo sentido do ministro relator. Entendo que conceder essa medida liminar pleiteada agora, em verdade, é conceder uma medida liminar contra a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nós ainda não alteramos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Todo o habeas corpus é baseado exatamente na questão da prisão em segundo grau. É um habeas corpus que começou contra uma ordem monocrática, foi alterado para, como nós já vimos, para a ordem da turma, a decisão da turma. Não se pode, a meu ver, entender a decisão da turma no STJ, que foi tomada por 5 votos a 0, unanimidade como teratológica, e não há, eu volto a dizer, com devido respeito aos posicionamentos de contrário, não há nenhum precedente nessa casa de um habeas corpus. Durante o julgamento do habeas corpus, se algum ministro pede vista, imediatamente se conceder a liminar para se aguardar ou para sobrestar o julgamento. Participei do julgamento. Para sobrestar o julgamento nunca houve. Pelos mesmos motivos, acho incabível a concessão da medida liminar, indeferido nos termos também no voto do ministro relator. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu a posição do relator Edson Fachin e lembrou que é preciso cumprir a lei, independentemente do cargo que Lula já ocupou. Eu não considero irrelevante o fato de se tratar de um ex-presidente da República. Da República. Republicanamente, portanto, eu acho que ele deve ser tratado como qualquer brasileiro. E não tenho conforto de abrir uma exceção. Nesse caso, há uma jurisprudência em vigor e eu, sinceramente, não vejo razão para a concessão da medida liminar. Eu acho que o Estado de Direito nos impõe algumas obrigações de não desviar de um reto caminho. E, portanto, independentemente dos sentimentos pessoais que as pessoas possam ter, eu acho que nosso papel é cumprir a Constituição e as leis e acho que, nesse caso, seria abrir uma exceção que eu não gostaria de abrir. Eu voto pela negativa da liminar. A ministra Rosa Weber considerou que a liminar deveria ser concedida porque o interessado no habeas corpus não poderia ser prejudicado pelo fato de o Supremo Tribunal Federal não ter sido capaz de julgá-lo hoje. Eu entendi que o julgamento hoje não
seria viável de se encerrar. E não será, está correto. Por esta razão, Isso. com todo respeito, meu querido amigo ministro Luiz Roberto, eu não entendi que o deferimento que eu propunha, no sentido de que se suspendesse este julgamento, agora para continuarmos, como fazemos quase todos os dias aqui, porque dificilmente conseguimos encerrar os julgamentos, eu entendi inviável atribuir a um jurisdicionado, qualquer jurisdicionado, independentemente de quem está sendo tratado nesse processo, o ônus da nossa inviabilidade de julgarmos com maior celeridade. O ministro Luiz Fux lembrou que o voto poderia antecipar uma posição do mérito e, por isso, preferia acompanhar o relator, o ministro Edson Fachin. Tendo em vista que a nossa jurisprudência ainda é essa jurisprudência que autoriza essa execução, eu não fico confortável de ter uma posição de mérito já manifestada e conceder essa medida. Eu vou acompanhar o relator também com os fundamentos do ministro Alexandre. O ministro Dias Toffoli defendeu a concessão da liminar por considerar que o pedido era pertinente e que não interfere no julgamento do mérito do habeas corpus. Acompanho a ministra Rosa Weber e, do que eu compreendi do voto de Sua Excelência, ela está, então, acatando um pedido absolutamente técnico, de maneira precaríssima, de que não haja eventual implementação de uma prisão automática prevista em razão de súmula do Tribunal Regional Federal, enquanto não terminarmos o julgamento que, ora, se iniciou na data e na tarde de hoje. É algo absolutamente lógico, justo, correto. Isso não significa nenhuma antecipação a respeito do tema jurídico colocado. O ministro Ricardo Lewandowski foi a favor da liminar e lembrou que a parte não pode sofrer consequências por um atraso no julgamento. É uma jurisprudência absolutamente pacífica da Corte e de outros tribunais que a parte não pode suportar o ônus de ônus processuais que devem ser imputados ao Estado juiz. Nós decidimos isso todos os dias, praticamente. Ou seja, se o atraso na prestação jurisdicional, como é o caso hoje, se deve exclusivamente ao Estado juiz, não pode a parte, no caso os impetrantes e o paciente, suportar esse ônus. Portanto, eu sou pelo adiamento, pela concessão da medida liminar nos exatos termos propostos pela eminente ministra Rosa Weber. O ministro Gilmar Mendes disse que a concessão da liminar serviria para garantir proteção judicial ao interessado, enquanto o mérito não for julgado. O que se está discutindo? Na verdade, é a ideia de proteção judicial efetiva. Portanto, se pede o mérito e se não se pode garantir o mérito, para que o julgamento seja útil, se concede a cautelar, uma liminar. É só disso que se cuida. Quer dizer, não há nenhuma novidade e não se trata de nenhuma antecipação. O ministro Celso de Mello aceitou o pedido de liminar da defesa do ex-presidente Lula. Ele também argumentou que a parte não pode ser prejudicada pelo adiamento do julgamento. Ninguém está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. O dogma da igualdade de todos perante a lei representa, como sabemos, uma das projeções mais expressivas do princípio republicano. E é por isso, senhora presidente, que o Supremo Tribunal Federal não julga em função da qualidade das pessoas ou em razão de sua condição econômica, de sua condição política, de sua condição social ou de sua condição funcional. Eu concedo a tutela de urgência requerida pela parte impetrante por várias razões. Primeiro, porque não se pode imputar à parte a existência de um obstáculo judicial que, por ela, claramente não foi criado. Em segundo lugar, porque há precedentes nesse sentido. Eu reconheço que a probabilidade
Eu reconheço a probabilidade do direito, na minha perspectiva, segundo os próprios votos que já proferi nesta Corte, eu reconheço a probabilidade, o reconhecimento da probabilidade do direito vindicado pela parte impetrante em favor do paciente. Quando chegou a vez de a presidente do Supremo votar, a maioria já tinha sido formada. A ministra Carmen Lúcia disse que não via urgência para a concessão da liminar. O placar final ficou em 6 votos favoráveis à concessão da liminar e 5 votos contrários. Já tendo a maioria, proferi meu voto. E, nesse sentido, eu vou pedir vênia à maioria já formada, a outra maioria, porque entendo que, como exposto pelo ministro relator, não vejo razões tão urgentes que possam levar a um perigo que não possa ser coartado imediatamente, se for o caso, se vier a se concretizar uma lesão que se mostra já analisada 2 vezes pelo ministro relator e que foi baseada numa decisão deste plenário, reiterada por 3 vezes, mas proclama o resultado deferida a liminar, para que, até o julgamento deste habeas corpus, que será na sessão do dia 4, na primeira hora, portanto, será o primeiro processo a ser apregoado para continuidade de julgamento. Até este dia, então, a garantia do paciente de ter a salvaguarda da sua locomoção. Sim. E que foi o pedido formulado. Será imediatamente expedido o ofício neste sentido. O ministro Marco Aurélio votou rapidamente a favor da liminar e deixou o plenário do STF antes do fim da sessão, porque tinha uma viagem marcada.